meu nome é Kleber. Venho aqui primeiramente agradecer a Deus e ao curso Fábrica D e ao professor Alexandre pela minha aprovação no Lefon. Hoje estou aqui para o primeiro dia de adaptação. Comprei o curso Lefon, o material é excelente, videoaulas excelentes e hoje estou aqui com uma classificação muito boa e já ingressando no curso de formação. Fala aí galera, meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações Oficiais da Marinha Mercante, a EFON. Cara, e eu venho aqui falar do curso do Fábrica D, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo, a parte de matemática, a redação, pô, tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram pra ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim, cara, ele é um ótimo professor, o curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim, que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim que você, pô, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante você ver a sua evolução assim. E, pô, caso eu tinha, quando eu tinha algumas dúvidas assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava para o Alexandre no privado ou no grupo assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Já me respondeu 6h30 da manhã, eu acho que 6h30 ou 5h30, alguma coisa assim, bem cedo. Ou então meia-noite, 11h30, ele estava me respondendo também, sabe? Ele também é muito dedicado com os alunos assim. Cara, sensacional. As aulas são ótimas assim, você percebe que está saindo do nível básico ao avançado com as aulas, assim, o aprofundamento, né? Que tem aquela musiquinha do Homem de Ferro, pô, aí você conseguia ver ali, caraca, agora vamos ver. Porque o nível ali já começa a elevar muito, sabe? Aí, mas ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo. Pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele. E às vezes, muitas das vezes até, você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre. A plataforma me ajudou demais, o Fábrica D. Cara, pô, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito. Muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho. O que poderia ser melhorado, o que estava bom, sabe? Pô, sensacional, galera. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, pessoal do Fábrica D. Me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Fala galera, hoje é dia de ver alguns limites bem especiais. Principalmente limite que envolve trigonometria é a pedra no sapato da galera. Porque, primeiro, conhecimento prévio, o pessoal geralmente derrapa nisso daqui. Então eu até sugiro que você vá nas nossas aulas de pré-cálculo e dê uma olhadinha na revisão de trigonometria para poder entrar com o pé direito nessa parte da aula. Mas também assim, nesse primeiro bloco de aulas, nada muito aprofundado dessa matéria vai ser usado. O lance mesmo é como misturar isso com a parte de limite. Então o que você vai ter aqui? Na verdade, isso aqui pode ser abordado de duas maneiras. Eu posso justificar uma coisa que eu vou escrever agora no quadro por L'Hopital, ou usando série, que é a ideia de série de Taylor, que é quando você pega uma função e converte ela numa aproximação polinomial. De qualquer maneira, inclusive em aulas presenciais, muitos professores simplesmente botam isso no quadro e falam, galera, decora. E na prática você vai ver que assim, não estou querendo ser meio assim rude, mas você vai ter que decorar mesmo. Vai ter que decorar e aprender a aplicar aquilo em casos que sejam um pouquinho diferentes daquilo e identificar também aqueles que não tem nada a ver com o que eu estou falando, que fugiram completamente da ideia da propriedade que eu vou apresentar, e outros que são exatamente uma adaptação daquilo e vão pelo mesmo caminho, tá? Então assim, limite de tangente de x sobre x e de seno de x sobre x. Quando o x tende a zero, quando o x é um ângulo muito pequeno, quando isso acontecer, você deve até ter reparado que em algumas questões de física, muitas vezes o professor na tua faculdade, na tua IMITA, pega e fala o quê? Ah, como o ângulo é muito pequeno, eu vou falar que o seno ele é numericamente igual a quem? Numericamente igual ao ângulo em radianos. Na verdade, isso é o caso extremo. O ângulo é o ângulo máximo pequeno que ele pode ser, sem ser zero de uma vez por todas. Porque, na verdade, a expansão do seno na forma de polinômio é a que está aqui. Você tem, no caso, vários expoentes ímpares, com fatoriais como denominadores também ímpares, o que é o contrário no cosseno, que são expoentes pares e denominadores pares, sempre em fatorial. Aqui não escrevi nada, mas
não ter nada aqui é a mesma coisa que estar sobre 1 fatorial. Esse primeiro aqui é a mesma coisa que ser um x elevado a zero sobre 0 fatorial. Então essa lei de formação, que envolve expoentes ímpares num e expoentes pares nos outros, ela não foi desobedecida. A ideia é justamente essa. Porém, quando o ângulo é absurdamente pequeno mesmo para valer, esse termo x ao cubo é muito pequenininho perto do x em si. Esse termo x a 5, ele é muito pequenininho perto do x em si. E aí acaba que acontece o quê? Você vai desaparecer com esses termos, ficando apenas com isso daqui, tá? E aí o que você vai ter então? Você vai pegar aqui e vai pensar comigo o seguinte. Se o ângulo é muito pequeno, ele tende a zero, então esse seno pode ser aproximado para x. Eu estou imaginando que eu vou na igualdade ficar só com esse bloco daqui. Então vai dar x sobre 1 fatorial, que é x. E o limite com alguma coisa que tende a x e embaixo também é x, vai o quê? Ele vai para 1. Então guardem que limite com x tendendo a zero de seno sobre x é 1. E a tangente, cara, é porque assim, é um caso meio que especial disso aqui, é um aproveitamento do que eu falei. Se eu for até a primeira casa também, o seno está dando x e o cosseno está dando 1. Então a tangente, ela vai dar um seno sobre cosseno, e isso vai ser aproximadamente igual a x, tá? Então, toda vez que você tiver isso aqui, você pode fingir que a tangente ela é igual a x, e aí você vai ter o quê, né? O limite quando o x tende a zero de x sobre x, que vai dar 1, assim como foi o de baixo. Então eles são iguais, eles são iguais. Limite com x tendendo a zero de tangente sobre x e seno sobre x sempre dá 1. Guardou isso, porque eu preciso que você agora aplique isso comigo. Bom, existem algumas consequências de usar isso aqui em questão, né? Talvez você na sua faculdade esteja vendo isso aqui num ponto onde você já viu derivada e aí esteja aplicando o L'Hopital, pelo menos derivada basicona. Cara, teu professor, ele não tem que recusar esse método de resolução. A gente já teve uma outra aula, ou dependendo da ordem que você assistir nas aulas, vai ter uma outra aula, em que a gente refaz tudo isso por L'Hopital, que é quando dá uma indeterminação. O que é indeterminação, gente? É quando a tua conta dá zero sobre zero, porque a tangente de zero é zero, e o x também é zero. Então fica zero sobre zero, bem como aqui, que o seno vai para zero, e o x também vai para zero, dá zero sobre zero. Indeterminações do tipo zero sobre zero e infinito sobre infinito são as mais comuns de aparecer. E aí o que acontece nesse momento? Você, no caso aqui, tem que ficar ligado que eu posso fazer então isso aqui por L'Hopital, ou posso fazer isso aqui, no caso, simplesmente como eu fiz usando série de Taylor. Na verdade, eu só tenho que aplicar. E para aplicar, não tem essa discussão. Na hora de aplicar isso aqui, por exemplo, vamos lá. Limite com x tendendo a zero de x sobre seno. Cara, isso é exatamente a mesma ideia daqui, só que invertido. Se vai dar 1 o inverso do 1, inverso do 1 é 1. Esse limite também vale 1. O seno está se aproximando para um x, e você vai cortar o de cima com o de baixo, aquela historinha toda, tá bom? Agora, aqui, por exemplo, seno de 3x, eu poderia fazer por L'Hopital, que iria resultar em 3 cosseno de 3x em cima e 1 embaixo. Estou fazendo rápido porque tem outra aula só disso. Mas aí você pode pensar o quê? Se o ângulo é pequeno, o seno de 3x vira o quê? Só 3x, né? E aí, cortando o x de cima com o de baixo, isso vai para 3, beleza? Uma coisa que é bom, de repente, você decorar, eu não gosto muito de macete decoreba nessa parte, nem para quem é concurseiro de escola naval, porque, cara, eu vejo as pessoas decorando e mudou uma vírgula, o cara não sabe fazer. Eu percebo que os alunos não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. E aí, a gente dá macete, mas você tem que entender o seguinte, eu sou honesto, eu vou falar, vale para esse caso, a partir daqui ele não vale mais. Não vou vender o peixe como se eu fosse o papa daquele assunto e aí você achar e se ser enganado em relação àquilo, achando que vale para todo quanto é caso. Agora, o que eu vou falar aqui, tudo bem. Então anota aí.
o que que você vai ter aqui, tá? Faz um limite, por exemplo, de seno de AX sobre BX, o que que acontece? O seno de um ângulo pequeno é aproximadamente ele mesmo. Então é como se eu estivesse dividindo AX sobre BX. Ou seja, isso vai dar A sobre B, tá? Então, ó, aqui eu poderia simplesmente ter feito o quê? Aqui é 3. Aqui na frente é 1. 3 sobre 1, que dá 3, meus amigos. Isso funciona. Aí tudo bem. E esse cara vai pelo mesmo caminho, né? Porque tem um BX ou uma tangente de BX ali em cima, dá no mesmo, ó. Se você tiver aqui esse caso, é só você dividir direto 3 pelo 5. Porque o seno iria se aproximado para 3x e a tangente de ângulos pequenos também é numericamente em radianos igual ao ângulo. Então isso vai ser aproximado para 3 sobre 5. Beleza? Essa que é a ideia aqui. Vamos de novo? Se eu pegar aqui, ó, quer ver? 3x ao quadrado. A tangente vai para x, o seno vai para x, ficaria meio que um 3x2 sobre x2, dando então que isso vai para 3. E aí, show de bola, fechamos esse primeiro bloco aqui. Eu só quero deixar isso aqui, no caso, anotado, né? Porque eu sei, esse macetezinho que eu usei na letra C, que você vai querer ter isso guardado no seu caderno de resumo. Então, se eu tiver um limite com x tendendo a zero de seno de AX pela tangente de BX, você direto vai pegar que o resultado disso é igual a um A sobre um B, tá? Para adiantar a sua vida aqui. Bom, beleza. Exemplo da letra E que eu apaguei. Limite com x tendendo a P de seno de x menos P sobre x menos P. Ai, meu Deus, e agora? Você não deu esse exemplo antes. Eu dei sim, mas ele está escrito de uma forma diferente. Galera, não se prenda à letra. Você tem que entender pela ideia. O limite com x tendendo a zero de seno sobre x deu 1, porque o ângulo que está aqui dentro é igual em cima e embaixo e é muito pequenininho. É a mesma coisa que você vai ter aqui. Se você tem esse ângulo, x menos p, aí você vai fazer o quê? Se o x tende a p, essa diferença é quase zero. É como se eu estivesse fazendo p menos p aqui dentro. E aí, em cima é igual de baixo, é uma situação que nem essa daqui, em que você tem que o limite vai para 1. Eu acho absurdamente fácil de enxergar isso aqui desse jeito que eu te falei. Só que tem gente que não, ou tem gente que é muito presa à ideia que aprendeu na faculdade de fazer substituição para tudo. Cara, eu vou fazer, mas eu acho desnecessário numa questão dessas. Mas eu vou fazer. Você pode pegar aqui, como aqui não tende a zero, e fazer uma troca de variável. Que é chamar, sei lá, de y, esse x menos p. Que aí, com isso, o x vai ser o quê? Um y mais p. E vamos pensar, minha gente, se o x tende a p, o y tende a quanto? Não é só trocar x por y e falar que o y tende a p também. Eu tenho que ver, para x igual a p, quanto que dá o y. É como se ficasse p igual a y mais p, tá vendo? O y ele vai tender para zero. Então, o certo é você botar o quê, ó? Um limite quando o y tende a zero. E aí, aqui em cima eu já troquei todo mundo por y a essa altura. Então, ficou seno de y sobre y. E aí, fica escancarado que isso é igual àquilo ali. Ou seja, que isso vai dar 1. Beleza? Então, você vai ter aqui que isso dá 1, que é exatamente aquilo que a gente estava pedindo, tá? Então, assim, é a mesma ideia. Você pode fazer direto, apenas observando que a ideia é a mesma ou não. Claro que numa prova discursiva, se o cara bota um item desses, você não vai chegar aqui e querer fazer direto de cabeça. Ele espera ver um mínimo desenvolvimento. Aí eu faria por uma substituição mesmo. Caso contrário, aí não, tá bom? Então agora vamos pegar no próximo bloco algumas questões que, dá o seu print aí, algumas questões em que você
tenha como pegar e aqui, tá, desenvolver melhor essa ideia. Isso foi só o aquecimento, galera. Foi só uma mamão com açúcar. Ficamos por aqui e já voltamos. Valeu! Bom, meus queridos, agora vamos continuar o que eu falei na outra aula e ver se você entendeu e consegue aplicar isso de uma vez por todas. Por exemplo, quando eu tenho aqui o limite com x tendendo a p da tangente de x menos p sobre x2 menos p2. Agora você já entendeu, espero eu, que se o x tende a p, você vai ter que a tangente numericamente se assemelha ao ângulo, porque o que eu circulei que é o ângulo, não o x sozinho, o ângulo que é isso aqui tudo, ele tende a zero. E aí você vai ter o quê? Um x menos p dividido, né? Aqui não sai do limite ainda, um x menos p dividido por x2 menos p2. E aí, fatorando, o de baixo vai o quê, né? Vai dar x menos p vezes x mais p. E aí você acaba cortando o x menos p de cima com o de baixo, ficando somente x mais p. Mas aí, substituindo o x por p, isso vai dar 1 sobre 2p, ok? Vamos lá por outro, a ideia é a mesma. Aqui, ó, seno, também com ângulo com x tendendo a p, isso aqui vai para zero. Então, a gente pode, no caso aqui, adotar que com isso é como se tivesse um x2 menos p2 em cima. Que você vai usar a sua velha e boa fatoração. Sei que você é um cara bom nessas contas. E isso vai dar o quê, né? X menos p vezes x mais p sobre x menos p. Vou cortar aqui e aí você vai ter o limite com x tendendo a p de x mais p, o que vai dar 2p. Beleza? Esses casos aqui são um praticamente igual ao outro, a F e a G. Agora a letra H é a diferentona. Nela eu vou ter que pegar e fazer uma substituição aqui, senão eu não vou enxergar o que é para ser feito. Vem comigo. O x tende a 1, aí aqui embaixo tende a 0, mas aqui é π, aqui não tem, tá confuso. Vamos fazer o seguinte, chama aqui de y esse x menos 1. Ah, mas como é que você vê essas coisas? Cara, isso é treino, cálculo é treino, mas também ficar parado e trabalhar com a equação do jeito que ela está aqui, não há como. Tem que tentar fazer outra coisa. E aí o x vai dar y mais 1. Repara, se o x tende a 1, o y, para isso aqui dar 1, tem que tender a 0. Então você vai ter o limite com y tendendo a 0 de seno de π que multiplica o x que agora é y mais 1 sobre um y, né? Porque a gente tem ali que o x virou y mais 1. Porém, a gente tem que saber, tá? Cuidado com o seguinte. Será que você sabe abrir aquilo ali? Que tá dando o que ali em cima? πy mais π, né? Quanto que é o seno de π vezes y mais 1? Isso é a mesma coisa que o seno de πy mais π. E aí, ou você faz uma redução no primeiro quadrante, ou você abre o seno de a mais b para desenvolver isso aqui, ó. Seno a cosseno b mais seno b cosseno a. O cosseno de π vale quanto, gente? Ele vale menos 1. E o seno de π ele vale quanto? Ele vale 0, né? Então isso aqui tudo vai sumir, ficando apenas a primeira parte que tem ali. Menos seno de π vezes y. Ah, garoto. Que aí, o que acontece agora? Se isso aqui tudo é a mesma coisa que menos seno de π vezes y, esse limite que está aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Você vai ter aqui, nesse limite, só afastei o x, né? Que ele vai ficar assim, ó, limite com y tendendo a 0 de
menos seno de πy sobre y. Só que fosse aqui um πy em cima e embaixo também, como o ângulo é pequeno, eu poderia usar aquela propriedade de que dá 1. Então, se não tem, eu forço a barra para que tenha, ou seja, que bruxaria, né? Você coloca um π aqui e para não ter a equação, eu coloco um π também aqui do lado. Esta continha vai para 1, já que o y tende a 0 e esse é igual a esse, tá com aquela carinha da propriedade principal. Então, sobrou o quê? Menos 1 vezes π. Menos 1 vezes π, isso vai dar menos π. Então, esse limite maluco que está aqui, ele é igual a menos π. Beleza? Esse aqui é mais fácil, né? O seno, como o ângulo é pequeno, vai para x. Aqui também vai para x. Em cima, então, está dando o quê, né? 2x sobre x ao quadrado menos x. Você pode cortar um x em cima e embaixo. Vai ficar o limite com o x tendendo a 0 de que, né? Você vai ter, então, ali o seguinte. Vai ficar o limite com o x tendendo a 0 de 2 sobre x menos 1. Cada x aqui eu cortei com x evidência embaixo, tá? E aí, se eu jogar o 0 aqui dentro, isso vai para o limite que vai dar 2 sobre menos 1, ou seja, será igual a menos 2. Ok? Bom, item J que eu apaguei, vou colocar aqui de novo. Muita atenção nesse item J, que ele tá aqui, meu amigo, para te derrubar, tá? Limite com o x tendendo a 0 de seno de 1 sobre x. E agora? Ah, mas se o ângulo tende a 0, o seno também tende a 0. Peraí, se fosse seno de x, aqui dentro é 1 sobre x. O que é 1 sobre um número muito pequenininho? O número grandão. Mas o seno, ele aumenta descontroladamente. Quanto maior o ângulo, maior o seno. O seno tem qualquer valor, minha gente? Não, o seno varia o quê? Entre menos 1 e mais 1. Cuidado que isso aqui é para te derrubar. Se o seno varia entre menos 1 e mais 1, você não pode sair chegando aqui e falar, por exemplo, que isso dá 0, porque o ângulo não é pequeno, ele é grandão, e nem que também dá mais infinito, porque ele varia de menos 1 a 1, tá? No caso, quebrando a condição de existência do próprio seno. O que eu tenho que saber? Eu vou te adiantar que esse limite não existe. Ele não existe porque se o ângulo, por exemplo, for 300 graus, você está no quadrante. Se ele for 3.000 graus, está no outro quadrante. Se ele for, aliás, se for 50 mil graus, um número absurdo de graus, como é que você, quando tem um ângulo, por exemplo, como, sei lá, seno de 2.470 graus, como é que você lida com isso? A pessoa divide esse ângulo por 360 e pega o resto como um ângulo no lugar desse cara aqui. Porque eu estou vendo quantas voltas que aquele ângulo deu no círculo trigonométrico e, consequentemente, a partir disso, eu vejo onde que ele vai cair. Então não adianta nenhum ângulo ser um cara maior do que 360, que ele vai ser rebatido e reduzido a um ângulo que cabe na primeira volta, por esse método que você viu em trigonometria. O que importa você pensar é o seguinte: aqui, como eu não sei se o ângulo vai, no caso, ocasionar um seno mais próximo de 1, ou de menos 1, ou de 0, é cada hora uma coisa diferente. Você não sabe o quão grande isso aqui é e, consequentemente, você não sabe em qual quadrante que ele vai parar. De repente, é um número que é 1 trilhão de graus e que eu divido aquilo ali por 360 e ele vai parar num dado quadrante, ou 1 trilhão e meio, ou não sei o que. A questão é, tender a infinito é tender a um ângulo muito grande. Agora, esse ângulo muito grande, quando eu rebato ele para a primeira volta, ele pode cair em qualquer quadrante, em qualquer valor, e aí o seno ser qualquer coisa entre menos 1 e 1, sem que eu tenha como precisar isso. Por isso que esse limite não existe, tá? Então aqui, ó, você vai ter o quê? A resposta é que não existe tal limite.
Agora, tá? Foi aqui. Antes eu tinha colocado um exemplo, vou apagar aqui, tá, queridos? Que era o quê, né? Era, no caso, o limite com x tendendo a zero de x vezes seno de x. O que você vai ter aqui? É a mesma história. Esse cara tende a zero. E esse aqui é um número que é uma função limitada entre o intervalo que vai de -1 a 1. Se fosse algo do tipo aqui tende a zero e aqui tende a infinito, aí seria uma indeterminação, o que não é o caso. Aqui eu tenho um número pequenininho, que tende a zero, multiplicado por um valor constante que não é nada absurdo, não é infinito. É um número maleável, um número pequeno, algo entre -1 e 1. Quanto é que dá zero multiplicado por 1? Zero. Quanto é que dá zero multiplicado por -1? Zero. Quanto é que dá zero, sei lá, um valor intermediário entre eles, por raiz de 3? Raiz de 3 não, perdão. Raiz de 3 sobre 2? Zero. Zero, se der zero também o seno, zero. O seno pode dar qualquer coisa entre -1 e 1, que ao multiplicar por um número pequenininho, que é zero, essa conta de vezes vai terminar o quê? Indo isso para zero, tá? Então, o seu limite aqui, ao contrário desse, repara que são casos completamente diferentes. Ele, então, vai dar zero. Ok? Que é justamente o que eu queria, tá bom? Então, mais um bloco aí para você pensar, dá o seu print aqui, vê se não ficou nenhuma dúvida, manda dúvida pra gente na área de dúvidas do site e estudo forte que vai valer a pena, você vai passar desse período maldito ou vai passar no seu concurso. Valeu, galera, ficamos por aqui. Bom, amigo, então o que você agora vai ver comigo aqui? Esse limite eu tenho certeza que você tem dúvida e você veio aqui, caiu na nossa aula para aprender isso aqui de uma vez por todas. Então hoje você vai aprender. Cara, esse limite aqui é mais um limite que junto com aquele do seno, lembra aquele quando x tende a zero de seno sobre x, que vai para 1, que você decora e sai usando? Na verdade é mais ou menos isso. Você vai decorar isso aqui, vai sair usando e aplicar e tentar enxergar isso em limites um pouco parecidos que tem como recair nisso aqui. Agora, para não jogar, né, isso aqui é um curso de cálculo também pessoal que está na faculdade. Para não jogar isso aqui, vai filho, decora. Vamos ficar um pouco menos feio de só jogar e vamos demonstrar isso aqui, mas de um jeito também diferente. De um jeito bem inteligente. Eu adoro, você já percebeu, que usar a ideia de séries de Taylor, que é aquela ideia de pegar funções e desenvolvê-las como se fosse um polinômio, né? Que é uma aproximação polinomial que você faz para determinadas funções. E aqui o log neperiano de 1 mais x não é diferente. Ele pode ser desenvolvido dessa maneira sim. Tá? Repara que a gente comumente desenvolve mais o log de 1 mais alguém do que apenas o log daquele alguém separado. Tem uma explicação disso que vem depois, tá? Mas guarda agora para depois. Agora meio que aceita Jesus, que eu vou começar por esse aqui, até porque é esse que eu vou usar aqui, né? Repara que aqui eu tenho 1 mais alguém e tem a ver isso com a história. Então, o log neperiano de 1 mais x, o somatório, né, o desenvolvimento dos termos, quando eu abro isso aí num polinômio, ele vai ter essa cara, uma soma infinita, em que eu sempre tenho três coisas. O -1 elevado ao expoente, o x elevado a um expoente e um denominador que não é fatorial, tá? Você vai ter no caso aqui, ó, esse 1 igual a esse 1, esse 2 igual a esse 2, esse 3 igual a esse 3. E aqui, sempre daqui para cá, você repara que é sempre o quê? Uma unidade maior, beleza? Aí o que vai acontecer aqui? Você vai ter o seguinte, pega no caso aqui e quando eu tenho isso, quando eu tenho, aliás, um limite exponencial, a melhor maneira de você sair do lugar qual é? É você pegar e você, no caso aqui, ir
desenvolver isso fazendo o quê? Chama o resultado ao qual eu quero chegar de uma letra K e taca log em ambos os lados. Chega, no caso aqui, e se eu tenho que o limite disso é um número, o log neperiano desse número é a mesma coisa que tirar o log neperiano do limite. E aí, o que é que você vai ter aqui? Pega aqui, então, isso aqui. A partir do momento que a gente tem um log, a vantagem é que você pode fazer peteleco com isso. O x vem para frente. E aí eu vou ter aqui, ó, um limite com x tendendo a infinito de x que multiplica o log neperiano de 1 mais 1 sobre x. O que vai dar o ln de k, tá? Bom, galera, como que eu saio do lugar agora? Isso aqui é uma indeterminação. Não enxergou por quê? O x vai para infinito, então isso aqui é grandão, tá? Que nem inflação, que nem a sua dor de cabeça. E isso aqui, ou que nem a minha, beleza? Tá? E aqui você vai ter o quê? Se o x tende a infinito, essa parte vai para zero, essa do 1 sobre x. E aí sobra algo que é próximo ao log do 1, que é próximo de zero. E aí eu teria infinito vezes zero. E sabemos que infinito vezes zero é uma outra indeterminação que você tem que tomar cuidado. Eu tenho que me livrar disso. Ah, mas tem L'Hopital, por exemplo. L'Hopital é quando a parada está dando zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Quando não está dando isso, você dá um jeitinho, se há como, de fazer a expressão ficar com uma aparência que recai em zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Será que dá para fazer isso aqui? Em casos que eu tenho x vezes alguém e que eu tenha essa indeterminação que é zero por infinito, dá sim. Você vai olhar esse x, não desse jeito, multiplicado direto aqui na frente. Você vai jogar ele para baixo assim, ó. Você vai levar ele aqui para baixo, como sendo ln de 1 mais 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Ok? Que aí, se o x vai para infinito, essa continha vai para zero. Se o x vai para infinito, essa continha se parece com o log do 1, que vai para zero. Logo, eu tenho zero sobre zero. Um jeito de você fazer agora e sair disso é usando o L'Hopital. Derive em cima e embaixo, que você iria cortar as duas coisas que surgiriam e você vai ver que isso vai dar 1. Tô te adiantando porque eu não faria por L'Hopital. A gente aqui faz do jeito inteligente, bebê. Então aqui, ó, isso você vai vir em cálculo numérico, cálculo alguma coisa na sua vida mais à frente. Isso aqui não é voodoo, não. Em algum momento você vai ver isso. Tá na aula agora, ou você resolveu, né, revisar a matéria de cálculo 1, porque tá precisando dele num cálculo mais à frente, ou você é engenheiro, ou você faz economia, ou você faz Tumaine. Tumaine talvez você precisa só quando você entrar na faculdade. Mas o pessoal que já está na faculdade precisa agora. E tem que saber isso aqui. Então, tipo assim, caguei. Não, esqueci isso aqui, viagem, esse cara é maluco. Não, você precisa saber isso aqui alguma vez, mais cedo ou mais tarde. E aí, foi a mesma história que eu falei na aula, que eu mostrei como que era o limite de seno sobre x quando o x tende a zero. Se isso aqui é uma série e o x é muito pequenininho, é claro, todos eles, x ao quadrado, x ao cubo, são pequenos. Mas pensa, se eu tenho um número que é 0,0000000000001, esse cara já é muito pequeno. Se eu elevo ao quadrado, meu Deus, vai ficar maior ainda, menor ainda, perdão. Sobre 2, piorou. O que vai ser essa conta comparada com essa primeira aqui? Nothing, nada. Então, se o x for cravado, grudado no zero, você pode pegar e fazer o quê? Pegar aqui e falar que o ln de 1 mais alguém vai ficar apenas isso. E é exatamente isso que eu tenho aqui. Né? Então, ó, esse log vai ser trocado pelo quê? Por menos 1 elevado a zero vezes 1 sobre x dividido por 1 dividido por 1 sobre x, que já existia lá embaixo.
Esse é o daqui que eu só copiei. Menos 1 elevado a zero é 1, todo o resto é 1, né? No final fica o limite, com x tendendo a infinito, de duas coisas que são iguais. Mamma mia! Logo, isso dá 1. Se isso dá 1, lembrando que isso não é o limite. Isso é o log do limite. Isso quer dizer, então, vou botar aqui, finalmente, como eu queria, que o limite que eu estou pedindo será igual, no caso aqui, de tal maneira, lembra que Ln é o log na base E, né? Então, o K é um E elevado a 1, ou seja, o K dá o E base do logaritmo neperiano. Então, realmente, aquele limite, eu não entendi nada. Decora, amiguinhozinho. Decora que, na verdade, você vai pegar e realmente adotar isso aqui como verdade e tentar identificar essa carinha, esse jeito aqui desse limite em limites parecidos, para ver se dá E ao quadrado, E ao cubo, mas sempre partindo daqui. Então, se você também não entendeu, de repente você se assustou com isso, eu não falei de L'Hopital, que para alguns é até pior falar em L'Hopital, porque ela não viu ainda, tá? Então, esse limite aqui é super importante junto com aqueles dois trigonométricos, beleza? Anota isso aqui, que a gente já vai ver uma implicação disso e depois treinar a questão com isso. De assíntota no caso horizontal, e ela, no caso, o melhor exemplo que eu tenho para te dar, com certeza, sem sombra de dúvida, é a função exponencial. Qual é a ideia da função exponencial? Ela, no caso mais básico, no caso padrão, sendo ela crescente, ela se aproxima do eixo x, mas não corta ele, né? E fica caindo cada vez mais, mas não chega a tocar nele, ok? E a ideia qual é? Se eu tenho uma função do tipo 3 menos 2 elevado a x, a gente, por transformações gráficas, só por função, sem usar cálculo ainda, já conseguia achar a assíntota dela. Mas isso é na exponencial. Vão ter várias outras funções que eu não vou ter essa sorte, ou essa malemolência, ou essa visão. Mas eu vou partir desse exemplo. Então, o 2 elevado a x tem essa carinha, por 2 elevado a zero, dá 1, então ele corta no 1. Qual é a primeira coisa que ia ser feita? Esse menos. Caso você não lembre, menos na frente de uma função cujo gráfico eu já tenho, vai fazer o rodopiar, vai gerar uma rotação desse gráfico em torno do eixo horizontal. Então, se ele estava para cima, cortando aqui no 1, ele vai estar, ó, girei para baixo, cortando em menos 1. Show? Então, agora eu já tenho esse gráfico aqui. Como é que eu sei agora tudo junto? Vamos também fazer o seguinte para melhorar a sua visão aqui. Isso que eu escrevi é a mesma coisa que 3 mais menos 2 elevado a x. Ou seja, isso que eu escrevi é a mesma coisa que o quê? Você tem um menos 2 elevado a x
e agora vai somar um 3, ok? Você tem isso daqui, e o que o somando 3 faz? Ele desloca o gráfico 3 unidades para cima. Ou seja, se aqui corta em menos 1, somando 3, ele vai passar a cortar no 2. Se aqui ele se aproxima da reta y igual a 0, se você reparar bem, o que eu estou fazendo é deslocar todo esse gráfico, junto, copiei e colei, tudo para cima de uma vez. Então, o menos 1 virou 2, e o 0 do qual ele se aproxima, 0 mais 3, vai ser um 3. Vai ser uma reta horizontal passando pelo 3, vai ser justamente a assíntota horizontal y igual a 3, ok? Então, pela esquerda, com x tendendo a menos infinito, ele não passa desse 3, nem mesmo encosta nele. Por isso que esse cara em amarelo é uma assíntota. Agora, existe um jeito prático que não vai depender de você antes ter o gráfico. Muitas das vezes o objetivo é o contrário, é dar análise, sabendo a assíntota, sabendo concavidade, ou deduzir a cara do gráfico, ou pelo menos conseguir eliminar opções para marcar o que melhor descreve ele. Então não vou ter mesmo gráfico, vou estar em busca de um, tá? E eu tenho que ter um jeito de achar algebricamente essa assíntota, que é o quê? O limite com x tendendo a mais ou menos infinito da função tem que dar uma constante que aqui eu chamei de b, poderia ser k, c, o que você quisesse, tá? Mas o importante tem que dar um valor e, da mesma forma que na assíntota vertical, eu não preciso que as duas condições sejam obedecidas. É pelo menos uma delas. Eu posso ter uma assíntota como foi aqui pela esquerda e não tem nada pela direita. Pela direita, para x tendendo a mais infinito, para x indo cada vez mais para a direita, você tem um gráfico descendo cada vez mais. Para x tendendo a mais infinito, a função está indo para menos infinito, ok? A assíntota aqui é só quando eu faço o limite para menos infinito, aqui para a esquerda. Isso não tem problema, tá bom? Então guarda essa condição aqui que ela é importante para você. Então, vamos só verificar aqui, tomando isso mesmo como exemplo, como que algebricamente eu chegaria nesse 3. É fácil. Você, então, teria que começar com o limite. Seria testar o para mais infinito e ver que ia dar ruim, né? Porque quanto maior isso daqui, eu ia estar tirando um valor cada vez maior do 3. 3 menos 10, 3 menos 1000, 3 menos 1 milhão, 3 menos 1 trilhão. Não existe isso, né? Ou seja, 3 menos 1 número muito grande, ou seja, isso ia para menos infinito mesmo, não ia dar em nada. Mas com x tendendo a menos infinito, aí o que acontece? Você tem uma exponencial e repara, quando você faz o x ser um número negativo muito grande, você tem aquela historinha, né? Estou elevando 2 é um número negativo, bem ou mal menos infinito é um negativo, então você iria inverter colocando 1 sobre 2 elevado a esse cara. Só que 1 sobre 2, o 2 elevado a um número muito grande, isso iria tender a zero. Essa parte da exponencial iria sumir então. Ela sumindo, você fica só com, no caso, o 3 que estava acompanhando ela, a exponencial, e o limite realmente dá 3. Então, y igual a 3 realmente é uma assíntota horizontal aqui, como eu já tinha comentado, tá? Então é importante você perceber isso e fica a dica também, até mesmo para a parte de função exponencial, né? Que numa questão como essa, esse número aqui na frente, direto, né? No caso da exponencial, minha gente, no caso da exponencial, esse y igual a 3 aqui, esse 3 sozinho direto, já é a minha assíntota, né? Que já vi muita questão, até de vestibular normal, cobrar isso. Quem dirá das suas provas militares que você quer fazer, tá bom? Então, saiu da frente aqui, dá o seu print, e já eu estou de volta falando agora sobre a parte de assíntota oblíqua. Vamos embora. Bom, galera, agora vamos ver uma parte aqui que é importante para montagem de gráficos, que é a parte de assíntotas. E assim, eu sugeriria que você revisitasse essa aula quando você já tiver também visto a parte derivada de primeira derivada, de segunda derivada, porque a primeira derivada vai ver e vai te dar quando a reta tangente a uma curva é crescente ou decrescente. A segunda derivada vai te dizer a concavidade, se ela é para cima ou para baixo, ou seja, isso vai te ajudar a saber características de um gráfico. E vai se juntar isso daqui como informação adicional. Então tudo se junta no final para te ajudar a analisar um gráfico que ele coloca como opção para você marcar como sendo um gráfico de alguma função. Isso acontece muito na EFON, acontece muito na Escola Naval, ou se você está estudando para os três, para a AFA, EFON e Escola Naval, vai acabar te ajudando para a AFA também, tá? Bem como para o ITO e para o IME, é claro. Então a ideia de assíntota qual é?
é aquela linha da qual você se aproxima sem encostar. É aquela linha da qual o gráfico, não você, né, se aproxima sem encostar, mas parece que vai, né? É que nem você o ficante, parece que vai, mas não vai, ok? Então, por exemplo, função exponencial acontece muito isso, né? Ela vai decaindo e tendendo a encostar lá no eixo x, no exemplo mais simples, e não encosta, tá? E isso acontece também na função tangente. Repara que a função tangente tinha várias linhas das quais o gráfico se aproximava, lembrando que não existe tangente de 90, não existe tangente 3π/2, e isso incluía a gente representar o gráfico desse jeito daqui, com linhas pontilhadas, linhas tracejadas, passando pelo π/2, pelo 3π/2, ou quaisquer arcos côncavos a eles, das quais o gráfico se aproximava, mas não encostava. Era assim que indicava a inexistência de tangente nesses lugares, mas a existência de tangente em pontos em volta, tá? Para 91 graus você tem tangente, para 89 graus você tem tangente, você só não tem a tangente do 90. Então isso indica justamente o quê? E do 89, ele está no primeiro quadrante ainda, é positivo. Quando pula para 91 graus, ele já está no segundo quadrante, é negativo, mas no 90 não tem nada, tá? Então esse tipo de linha aqui do qual ele se aproxima, como nesse caso é uma linha vertical, é uma assíntota, porque ele se aproxima, mas não encosta, e a posição é vertical, então é uma assíntota vertical, beleza? Mas esse é um exemplo de vários que podem existir, porque esse gráfico é conhecido. E os vários gráficos que ele monta como novidade, como inovações, que sempre tem em provas militares. Como é que eu vou fazer? Então, um jeito cadenciado, galera, de eu entender e verificar se uma dada reta vertical, lembra, como é que é a cara de uma reta vertical? X igual a π/2, x igual a 3π/2, porque essa reta, ela tem, no caso, uma lei de formação dela. É muito simplesinha, é bem pequenininha. É apenas falar x igual a π/2. Mas x igual a π/2 não é um ponto. Quando eu falo x igual a π/2, eu quero dizer o quê? O x é π/2 e o y é quem você quer, é qualquer coisa. Ou seja, o x é π/2 combinado com y igual a 1, o x é π/2 combinado com y igual a 0, o x é π/2 combinado com y igual a -1, ou seja, o x é fixo e o y é variável, dando uma reta vertical. Então, para eu ver se uma reta da forma x igual a uma constante, x igual a A, é uma assíntota vertical, uma dessas quatro condições aqui, galera, tem que se cumprir, tá? Você está dizendo que o limite com o x tendendo a A pela direita ou tendendo a A pela esquerda vai para mais infinito, ou x tendendo a A pela direita ou tendendo a A pela esquerda vai para menos infinito. Essas quatro condições aqui podem dar um trava-língua, podem confundir a sua cabeça, mas na verdade o que é que eu estou dizendo de forma resumida? Que o limite com o x tendendo a A, seja pela direita, seja pela esquerda, dando mais ou menos positivo, uma delas apenas, não tem que ser as quatro, se cumprindo, indica que aquilo é uma assíntota vertical, ok? Então, qual é a ideia então aqui? Você vai ter que verificar se uma dessas coisas acontece num ponto em que eu tenha dúvida se ali realmente é a assíntota vertical ou não. Notadamente, isso vai acontecer em pontos que impliquem na inexistência de função para ele, como era o caso do π/2 aqui na tangente, como é o caso aqui do 2, porque ele anularia o denominador da função. Então a ideia é tacar o limite com o x tendendo a 2 pela direita ou pela esquerda e ver se isso me leva ao mais ou menos infinito. Aconteceu isso em qualquer um dos dois casos, quatro na verdade que eu falei, você tem uma assíntota vertical, beleza? Então o que acontece aqui? Se eu fizer o limite com o x tendendo a 2, na verdade, eu não vou nem especificar, porque pela esquerda ou pela direita vai dar a mesma coisa, vai ficar o número próximo de zero, seja positivo ou negativo, com o quadrado fica positivo, né? E aí, isso vai dar, então, mais infinito, ok? Se isso aconteceu, de boas, isso já significa que o x é igual a 2 é realmente, de fato, uma assíntota, então, vertical. Tá legal, gente? Você dá frente, então, para você dar o seu print. Isoladamente, saber a assíntota vertical é apenas isso. É claro que isso não cai isoladamente, então vamos seguir para ver as demais assíntotas. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.
Bom, galera, vamos ver agora como é que a gente vai achar a parte, né? Como é que a gente vai encontrar as assíntotas oblíquas. A gente vai ver que tem um critériozinho bem legal, tá? Pra gente achar isso daqui. É uma matéria que, assim, não é dentro do rol de matérias principais de limite, uma das que é, pelo menos ao momento que eu gravo isso, uma das que é mais cobrada, né? Geralmente cai mais a horizontal ou vertical. Você vai perceber também que uma assíntota oblíqua é uma reta a princípio com A e com B de feixe de zero, mas que a assíntota horizontal, ela está incluída aqui. Pode ser que eu comece fazendo a conta para achar uma assíntota oblíqua e termine achando uma horizontal. Basta que na minha conta o A seja igual a zero. Vai ter uma reta da forma y igual a B. E como a gente sabe, reta da forma y igual a b é uma linha horizontal, galera, tá bom? Mas como é que eu acho o A e o B aqui? Eu quero que você preste atenção muito bem nisso aqui daqui, ó. O A, o coeficiente angular, se existir, vai ser o limite, ambos são tendendo ao infinito, tá? Só que o A é o limite de f de x sobre x e o B é o limite de f de x menos ax, no caso aqui. Eu vou então ter que, consequentemente, primeiro achar o A para que esse A seja usado no cálculo do B, tá? Então a gente vai ver isso piamente aqui, ó. Você tem uma f que é 3x2 mais x mais 2 sobre x mais 2, como é que eu acho, por exemplo, aqui o A? Então, ó, o limite tendendo a infinito de f de x sobre x, né? Bom, galera, fazer f de x sobre x, você vai ter um x aqui embaixo que vai se acoplar a essa galera, né? Isso vai dar o quê? O limite com x tendendo a infinito de 3x2 mais x mais 2 sobre, no caso aqui, x vezes x mais 2. E aí você vai ter o quê? O limite com x tendendo a infinito disso daqui sobre x ao quadrado mais 2x, tá? Aí, como vocês sabem, fazer um limite tendendo a infinito entre dois polinômios, você pode botar em evidência aqui o termo de maior grau de cada um deles. Isso se você já não tiver percebido que, na verdade mesmo, esse limite basta eu pegar e dividir o primeiro termo daqui pelo primeiro dali. Basta eu dividir os coeficientes dominantes de cada um, que isso vai dar o limite numa situação dessa em que eles têm o mesmo grau. Eles têm que ter o mesmo grau para fazer isso. Se você não entendeu, tudo bem, vamos fazer pelo método um pouco mais normal, que é forçar a barra para botar aquele x ali em evidência. Não precisa usar L'Hopital para isso, pelo amor de Deus. Tá? Então vai ficar aqui 1 sobre x, aqui 2 sobre x2, e aqui no outro você vai ter o quê? X ao quadrado vezes 1 mais 2 sobre x, tá? Isso aqui vai para zero, e como eu falei, isso aqui também vai para zero. Vão sobrar apenas o 3 e 1, tá? Então isso aqui vai ser igual a 3. Ou seja, o A da continha aqui, ele vale 3. Agora falta achar o B, tá bom? Então, para achar o B aqui, ó, você vai fazer então o quê? Aí pega e você vai fazer o limite com o x tendendo também a infinito de f menos ax, como A deu 3, menos 3x. Aquela f ali, menos 3x. Fica então o limite com o x tendendo a infinito de 3x2 mais x mais 2 sobre x mais 2 menos 3x. Que aí pronto. Você vai tirar o denominador comum entre eles, tá? Vai ficar o limite com x tendendo a infinito 3x2 menos 3x2 menos 6x sobre x mais 2. Sobre x mais 2, né? Aí eu corto aqui. X com menos 6x dá menos 5x. Mais 2 sobre x mais 2.
Bom, gente, foi o que eu te falei na outra ocasião ali à direita, né? Você tem que os polinômios nesse limite tendendo a infinito que estão sendo divididos são do mesmo grau. Se eu botar aqui o x em evidência, o que vai acabar sobrando são os coeficientes de cada um, dominantes de cada um sendo divididos, tá? Então vamos fazer alguma coisa para te ajudar. Eu não gosto tanto de macetear demais em cálculo, porque eu acho que o cara acaba ficando meio burro. E quando você aí, desculpa o termo, pega uma questão um pouco fora da caixa, o cara já não sabe fazer. Mas nesse caso vale a pena. Então aqui você vai ter o quê? Você tem polinômios de mesmo grau sendo divididos, você pode automatizar pegando o coeficiente dominante de cada um, tá? O que vai dar, no caso, menos 5 aqui no resultado. Então isso vai ser o valor do B e o A deu 3, então pronto. A assíntota que eu quero é a x mais B, vai ser 3x menos 5, tá? Então achada a assíntota do primeiro exemplo. Então guarda isso daqui, que esse método é batata, esse método aqui é tira-queda, tá? Não tem como você ter problemas com ele. E aqui é só a gente finalizar com a resposta. Fica 3x menos 5, que é a assíntota oblíqua que eu estava querendo encontrar, tá? Dá seu print aí, pessoal. Printou a tela, vê se está tudo bem. E na volta, aí eu vou pegar mais 3 exemplos. Valeu! Bom, galera, vamos continuar aqui com outro exemplo. E reparar que, assim, o foco da gente aqui nessa aula é achar assíntotas oblíquas, tá? Porque o resto eu já sei que você aprendeu. Por exemplo, para achar a assíntota vertical, eu tenho que ver se tem, por exemplo, alguma coisa no denominador que zere ele, né? Como está acontecendo aqui com o x igual a 1. Então, se eu fizer um limite com o x tendendo a 1, já estou vendo que vai dar tendendo ao infinito, né? E aí você, tendendo a 1 pela direita, né? Vai dar tendendo a mais infinito, e aí você já percebe que isso é uma assíntota vertical. Não precisa nem fazer pela esquerda para conferir se vai para mais ou menos infinito, dando mais infinito pela direita e pela esquerda. A gente já aprendeu em outras aulas que isso é uma assíntota vertical. Não é o foco aqui, eu vou me focar na oblíqua, que é a novidade da gente. Então tem que achar o A e o B. Então para achar o A e o B, o A é o limite com o x tendendo a infinito de f de x sobre x, tá? Então o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, o seguinte. Isso vai dar o limite com x tendendo a infinito de x ao quadrado sobre x menos 1 dividido por x. Posso cortar o x ao quadrado daqui com o de baixo. E aí isso vai dar o limite com x tendendo a infinito de x sobre x menos 1, né? Como eu falei, eu posso botar aqui o x do de baixo em evidência, entre aspas, né? Botar em destaque, eu acho que é a melhor palavra, né? Que evidência, isso aqui não é muito bem, tá? Fica x que multiplica 1 menos 1 sobre x. E aí você vai ter o quê, ó? O x você corta, 1 sobre x vai para 0, e aí isso vai dar 1, tá? Então, perfeito. Eu já sei por aqui que o A será igual a 1. Chega agora aqui no B, você vai ter o quê, ó? O B, ele é, no caso aqui, o limite com o x tendendo a infinito de f menos ax, tá? Então, você vai ter o quê? PH aqui, ó, isso vai dar o limite com o x tendendo a infinito de x2 sobre x menos 1 menos o ax. O A vale 1, né? Então vai ficar menos x, tá? Esse valor daqui veio para cá, hein, galera? Aí pronto. Geralmente coisas vão se cortar, ó. Vai ficar x2 menos 1x2, isso aqui vai subir. Vai ficar x2 menos x2 mais x. Então, no final, isso daqui vai dar o limite com o x tendendo a infinito de x sobre x menos 1. Por um motivo diferente, deu o mesmo limite dali, né? Que a gente viu que deu 1. Então, pronto. O A e o B são iguais a 1. E aí, a minha assíntota oblíqua aqui é a reta y igual a x mais 1. Beleza? Tamo juntos. Outro exemplo. 5 menos 2 sobre x2.
Aqui também, se fosse para achar uma assíntota vertical, eu estou vendo aqui no zero, a gente teria um limite ali que iria tender para mais ou menos infinito, né? Não estou olhando direito agora, mas o foco aqui dessa aula de hoje é a assíntota oblíqua, ok? Então vamos lá. Se eu fizer aqui o valor do A, isso vai dar o limite com o x tendendo a infinito de f de x sobre x. Então, você vai ter o quê? O limite com o x tendendo a infinito de 5 menos 2 sobre x ao quadrado sobre x, tá? O que vai dar o limite de 5 sobre x menos 2 sobre x3. Bom, cada um desses termos vai para zero, galera. Então, aqui, esse limite é zero, tá? E o A, então, ele é igual a zero. Aí, vamos para o B agora. O B aqui, ele vai ser o limite com x tendendo a infinito de f menos ax, né? Só que como o A deu zero, acaba que essa parte vai sumir. Então, aqui dessa vez, o B ele vai ser o limite com x tendendo a infinito só na f. Continha fica bem melhor, bonitinho aqui. Então, B vai ser o limite com x tendendo a infinito de f de x. E com isso aí, você vai ter o quê, né? A f é 5 menos 2 sobre x2. Limite com x tendendo a infinito daquele pedacinho vai sumir com essa parte final e vai dar apenas o 5. Aí pronto, tá? O A deu zero, olha aí, ó. Se o A deu zero, na verdade essa reta não é uma assíntota oblíqua, né? Na verdade é uma assíntota horizontal. Porque está dando 0x a x mais b. Está dando y igual a 5. Então, cuidado, né? A gente partiu da metodologia de cálculo de uma assíntota oblíqua e acabou achando uma assíntota horizontal por tabela, tá? Então, as horizontais, tipo, eu vou achar uma das horizontais ou se ela existir e todas que existirem, fatalmente, no cálculo da oblíqua, elas vão acabar surgindo. Sim. Você não tá achando uma horizontal aí, tem outra aí que ficou de lado, e eu tenho que me preocupar, não. Tá aqui, tá? Tu vai fazer o cálculo da assíntota oblíqua, pode realmente cair numa reta inclinada numa horizontal, uma coisa ou a outra, tá bom? Agora, e a vertical tem que realmente calcular por fora, como eu fui comentando aqui ao longo da explicação. Beleza, gente? Então, vê se tira um print daí, falta o último exemplo, já, Xandão tá de volta. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, para fechar aqui o último exemplo, tá? Que isso aqui realmente não tem muito o que falar, tá? É você conhecer isso aqui, valeu, tchau, papum, cair na prova assim mesmo. E achar esse último aqui, vamos pegar seno de x sobre x, né? E para achar o A, o limite que eu tenho que fazer, cuidado, tá? É tendendo a infinito, para não achar que aquele tendendo a zero, que vai recair no fundamental, nada disso aqui não, tá bom? Só para você não viajar aí. E de f sobre x, né? Nem vai ficar sobre x por muito tempo. Vai acabar dando limite com x tendendo a infinito de seno de x sobre x ao quadrado. Gente, uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade é nesse limite em si. Cara, se você for fazer uma aula de análise, algo mais rebuscado da faculdade, o cara vai pegar uma série de teorias para isso. Mas a gente pode usar o bom senso. Isso aqui é uma função limitada, ela varia entre menos 1 e 1. Então pensa assim, ó, a parada embaixo está tendendo a infinito. Seja lá qual seja o valor que aquilo está assumindo, quando o x vai para infinito, o seno não vai para infinito, ele é limitado. O ângulo pode ser grande pra caramba se você for calcular, por exemplo, um seno de 10 mil graus. Como é que você calcula isso? Você divide por 360 a parada, e aí o resto que você obtém significa onde que aquilo parava no círculo trigonométrico, né? Se eu tenho o seno de 10 mil graus, você divide por 360 para saber quantas voltas que se ficou dando no círculo e ver pelo resto onde é que ele vai parar. Então não tem essa, o seno é grande, o seno vai para o infinito. Não é não, hein? Ele varia entre menos 1 e 1. Não se esqueça disso. E aí, uma hora é menos 1 sobre infinito, dá zero. Na outra hora é 1 sobre infinito, dá zero. Na outra hora, sei lá, tá dando meio sobre infinito, dá zero.
está dando 1/3 sobre o infinito dá zero. Quem quer que seja o valor que ele esteja assumindo é um número que, pô, perto de um cara que vai para infinito e ao quadrado, ele é ridiculamente pequeno. Isso vai para zero, tá? Então eu quero que você saiba, que você perceba que esse limite aqui é igual a zero. Já o B, no B vai acontecer o quê, ó? Você vai ter o limite com o x tendendo a infinito de f de x menos ax. Como no caso aqui, irmão, o a ele vale zero, então acaba que vai dar o limite com o x tendendo a infinito de f de x, e isso é o limite com o x tendendo a infinito de seno sobre x, né? Que não é o limite fundamental, que é infinito. Mas vai pela mesma história daqui, né? Você vai ter o quê? O seno é uma função limitada, que varia entre -1 e 1. Sobre alguém que vai para infinito, meu irmão, não importa qual o valor desse intervalo, ele esteja assumindo que sobre o infinito ele vai para zero, tá? Se ele vai para zero, eu achei tanto A quanto B iguais a zero, e você está achando novamente uma assíntota horizontal e não oblíqua, da forma 0x mais 0. Ou seja, isso está dando um y igual a zero, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Print isso daí, vê se está tudo bem. Então, fechamos por hoje, tá? É só para realmente ter esse papo contigo para você aprender como que é a assíntota oblíqua e acertar mais essa questão na prova da EFON ou da Escola Naval. Beleza? Forte beijo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, galera.